Boa noite. Boa noite, galera.
Já, meu caminhão, irmão? Boa noite aí, pessoal.
Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começando aqui, senão fica muito tarde, né? Vocês receberam os materiais, né? Que eu mandei nos dois grupos das duas classes, da 49 e da 51, certo? Recebemos, pessoal. Legal. Então, vocês devem, né, ter observado que, assim como falei na segunda-feira para vocês, eu mandei uma apostila, né, da BCP que fala a respeito de cimento e mandei um questionário que já faz parte daquele questionário, do meu critério de avaliação que nós conversamos na segunda-feira, dos 20%, seja junto à parcela da P1 ou junto da parcela da P2. Claro, né? Nossa P1 sendo agora na segunda semana de novembro, dia 11 de novembro, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, não lembro a data que eu combinei com vocês, mas enfim. Todas as atividades que forem propostas até essa data, elas farão a composição da nota junto de P1, certo? Do que tiver daí para frente até o dia lá 18 de dezembro, que é o dia que termina uma metade do semestre, né? Todas as atividades que estiverem juntas até essa data, elas estarão lá juntas para compor a nota de P2, tá? E aí já vai aquilo que eu falei para vocês, de vocês criarem aí nas plataformas aí de vocês, no notebook, na CPU, enfim, onde vocês puderem criar, né? Criem pastas, né? No caso aqui, a disciplina Tecnologia do Concreto, aula 1, né? Que vocês já devem ter observado que eu postei o vídeo, né? Lá no canal do YouTube. E esses materiais que eu enviei hoje são referentes à aula 2. E correndo tudo bem, tudo certo. Espero que eu consiga fazer a gravação aqui direitinho. E aí teremos também o vídeo da aula 2, tá? Tudo aquilo que a gente combinou segunda-feira. Só recapitulando aqui para a gente deixar claro, né? Eu já estou aqui com o vídeo sendo gravado, né? Já está mais ou menos aí com uns 22 minutos. E é importante que depois vocês visualizem ele lá no canal do YouTube, tá? Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A gente começar a falar um pouco a respeito do cimento. Afinal de contas, sem cimento não temos concreto, né? Como já estávamos falando lá na segunda-feira, cimento é o material, é o insumo, né, mais importante da composição do concreto, né? Então, sem cimento não temos concreto. Aí antes de eu começar aqui também falar a respeito eu não sei porque esse arquivo veio com o nome avaliação, mas enfim. Antes de eu começar a falar aqui do material que eu encaminhei para vocês, lembrando que essa primeira parte da disciplina ela é extremamente falada, né? Então ela tem muita teoria falada e como estamos aqui num ambiente virtual, né? Eu não escrevo, né? É difícil eu escrever, a não ser a disciplina passada aí que nós fazíamos alguns detalhes que eu colocava no Paint, mas enfim. Então essa nossa parte aqui é extremamente falada, né? E com certeza vocês podem observar o que está aqui no nosso questionário, que hoje nós daremos um tempo aí depois para vocês fazerem de meia hora, 40 minutos. Tudo isso aqui vai ser falado, tá? E isso vale também para as nossas avaliações escritas, né? E essa parte de conceituação de cimento, depois a gente vai fazer uma conceituação aí de areias, conceituação dos agregados graúdo,
conceituação de fator água-cimento e N outras coisas que temos aqui no decorrer dessa disciplina. Tudo isso é muito teórico, muito falado, então é importante que vocês acompanhem a disciplina, né, com os ouvidos bem atentos. E lembrando, né, que nem sempre eu consigo fazer a gravação de forma adequada, então a gente não pode ficar contando que vai ter o vídeo da aula, né? Pelo menos isso até está a plataforma lá do EAD Box disponível, né? Então, partindo aqui desse material, dessa apostila que eu mandei para vocês aqui da ABCP, né? Na verdade, um boletim técnico. Muito bom esse material, tá? Eu já uso ele tanto na minha vida profissional quanto na minha vida docente, né? Vamos chamar assim, há alguns anos. Ele foi elaborado aqui pela Associação Brasileira de Cimento Portland, né? A ABCP. Ela é uma associação que rege, né, a qualidade do cimento que nós trabalhamos aqui no Brasil. É uma associação muito respeitada, afinal de contas, o Brasil é um dos maiores produtores, né, de cimento Portland do mundo, e a qualidade do cimento brasileiro é muito boa, e a qualidade também dos profissionais da área de construção civil também no Brasil é muito boa. E isso não à toa, né? Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores produtores, maiores consumidores, então nada do contrário de termos profissionais bons e materiais bons e instituições boas, né, que falem a respeito de cimento Portland. Primeiro a gente tem um histórico, né? Aqui falando a respeito do cimento Portland. Resumidamente, né, por que ele tem esse nome, né, cimento Portland? Ele tem esse nome por conta de que um inglês, né, tem o nome aqui do inglês, agora me fugiu o nome dele, tá aqui, ó, Joseph Aspdin. O que acontece lá no século XIX? Ele acabou patenteando, mas por que Portland, né? Porque esse material aglomerante, esse material pulverulento que é o cimento, ele se assemelhava muito e também era proveniente a essa época das pedras de uma ilha lá na Grã-Bretanha chamada Ilha de Portland, né? Pedra de Portland, Ilha de Portland. E aí esse pesquisador, né, esse construtor, ele acabou patenteando lá em 1824 esse material como cimento Portland, né? Por isso que tem esse nome. E aí a abreviação, né, que nós estamos aí acostumados a ver, né, quando a gente compra ou quando a gente trabalha com um traço aí de concreto ou de argamassa, CP, né? CP do quê? De cimento Portland. Não confundir com uma outra abreviação que nós temos também e utilizamos aqui na disciplina de tecnologia de concreto, que também é CP, que é o corpo de prova, né? Quando a gente vai fazer os ensaios de resistência, de rompimento de corpo de prova, também utilizamos essa abreviação aí, CP. CP, a princípio do que nós estamos falando aqui, do insumo, do material, cimento Portland, e daqui a algumas aulas vamos falar também de CP como corpo de prova, tá? Desde sempre, né, utilizou-se um material aglomerante. O que entende-se como material aglomerante? Um material que entra em contato com água, reage quimicamente e ele começa a endurecer, tá? Isso é um material aglomerante. Então, desde os primórdios, né, desde Roma Antiga, Egito Antigo, Grécia Antiga, isso do período AC, né, antes de Cristo, né, já há indícios de materiais aglomerantes, né, ou seja, materiais que entrando em contato com água, eles acabam endurecendo, né, formando uma composição e ligando, né, sejam pedras, sejam outras coisas que queiram ser ligadas, tá? Então, esse conceito de material aglomerante, ele sempre existiu, tá? Mas aí desde aquela época lá do século XIX, que chamamos o material aglomerante proveniente das pedras calcárias de cimento Portland, tá? Isso tem aqui um pouco mais para baixo.
onde a gente começa a falar da composição, né? O que tem dentro, né, do cimento Portland, né? Fica do jeito que fala, parece que cimento é cimento, né? Ele brota assim da natureza como cimento. Não é. O cimento Portland, ele é um material proveniente de pedras calcárias, tá? Da moagem das pedras calcárias, acrescido principalmente de gesso. Por que eu acrescento gesso nesse material, né? Na moagem dessas pedras calcárias? E a moagem dessas pedras calcárias tem esse nome aqui, né? Clinker. Então, se eu adiciono clinker com gesso, qual que é a função do gesso? Evitar que essas pedras calcárias moídas, esse clinker, ele endureça muito rapidamente. Então o gesso é um retardante de endurecimento, ele é um retardante de tempo de pega. A gente vai ver aqui um pouco mais para frente o que é tempo de pega, tem início de pega, fim de pega, cura. Todos esses conceitos, nas próximas aulas a gente vai enriquecer um pouco mais eles, porque eles são extremamente importantes na nossa disciplina aqui de tecnologia do concreto e na disciplina que aparentemente vocês vão ter depois do recesso, né, em janeiro, porque eu vi a grade de vocês se não está materiais de construção agora. Materiais de construção então vai ficar para depois do recesso. Bom, o gesso junto com esse material que denomina-se clinker, ele forma o cimento, tá? E aí ele forma entre todos os cimentos que temos na família do CP, ele forma o que chamamos de CP1, que um pouco mais para baixo a gente vai ver. E aí a gente pode falar que o CP1 é o cimento mais simples que existe, né? Por quê? Porque ele é um cimento que não tem nenhuma outra adição, né? O que ele tem é apenas o clinker, que é essa moagem das pedras calcárias, mais o gesso, que tem essa função de ser um retardante de tempo de pega, tem essa função de ser um material que evita que esse pó, em contato com a água, endureça muito rapidamente. Basicamente é isso, e essa é basicamente a composição do que chamamos de CP1. Continuando, né, aqui, falamos aqui do clinker, falamos das adições. Né, Professor. Oi. Você está apresentando algum slide? Porque não está aparecendo aqui, né? Tô apresentando uma apostila. Os demais estão vendo ou não? Eu tô. Sim, normal. Não estou vendo mais, não. Não, agora porque eu saí da tela, né? Mas Não, também. se eu voltar aqui, vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. Sim. Tá vendo aí, Leandro, ou não? Ainda não. Acho que deve ser alguma coisa que você apertou, quer ver? Em geral, quando vocês apertam aqui, ó, onde tem essa setinha ou essas bolinhas Isso, aqui. agora eu vi aqui, apareceu. Ah, beleza. E aí, tá vendo aí agora? Tá sim, tá de boa, tô vendo. Beleza. Bom, então, só recapitulando aqui para voltar para nossa linha de raciocínio. Quando temos, né, as pedras calcárias moídas, ela forma um pó, e esse pó, junto adicionando-se ao gesso, tá, uma certa porcentagem, né, não é meio a meio, é pouco, né, é até 5%, isso a gente vai ver numa tabela que tem aqui embaixo da apostila. Eu formo CP1, né? CP1, que é o cimento mais simples, né, que nós temos aí da família dos CPs, né, do cimento Portland. E ele pode-se falar que é um cimento puro, né? Ou por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de adição. Quem são essas adições, né? Nós vimos lá na semana passada, na semana retrasada, na disciplina de estruturas metálicas e de madeira, nós conhecemos um desses cimentos, né, o CP3, né? E o que tinha de diferente o CP3? Ele tinha a adição de escória, de alto forno. Então essas adições,
A escória de alto forno é uma dessas adições, né? Nós temos principalmente algumas adições. Quais são elas? A escória de alto forno, que nós já falamos um pouco dela lá no passado, hoje vamos voltar a falar dela novamente. Material pozolânico, né? O que é material pozolânico? Material pozolânico são materiais provenientes de cinzas vulcânicas e materiais carbonáticos. Quem são os materiais carbonáticos? São materiais provenientes de queima, tá? Então, resíduos de queimas de termoelétrica, por exemplo, são materiais carbonáticos. Descobriu-se no decorrer aqui do século XX, né, que adicionando-se esses compostos ao CP1, né, ao clinker e a uma pequena porcentagem de gesso, esses materiais eles dão certas características que são interessantes a depender de cada obra. Ou seja, né, aqui a gente já começa a derrubar um mito, né, um mito assim que tem muito dentro da área de construção civil, que é cimento é tudo igual. Não, cimento não é tudo igual. Existe muito esse mito aí, muitas pessoas às vezes assim, muitos encarregados, muitas pessoas que estão habituadas a trabalhar em obra, às vezes alguém fala, eu preciso de 50 quilos de cimento, aí perguntam assim, mas que cimento? Qualquer um, pega o mais barato, né? Em geral é sempre assim. Não, né? Cimentos, dado nessa família aí dos CPs, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu objetivo que será atingido, e esses objetivos eles são atingidos, essas funções elas são conquistadas de acordo com essas adições que existem dentro da composição dos materiais, e aí nós formamos os demais cimentos, né? O CP2, o CP3 e o CP4. O CP5 ele é um pouco diferente, a gente já vai falar um pouquinho dele aqui. Bom, falando um pouco dessas adições, né? Aqui as escórias de alto forno, né? A gente já viu isso aqui, está exatamente aqui nesse parágrafo escrito tudo que a gente viu lá atrás, falando que ele é proveniente lá da escória de alto forno, quando a gente tem a queima lá do carbono com minério de ferro, tem a produção do ferro gusa, aquele material residual, né, dentro desses fornos, é a escória de alto forno. Adicionando-se escória de alto forno com clinker e uma porcentagem de gesso, a gente chega em um dos tipos do CP2, a gente vai ver isso, e ao CP3, que a gente conversou lá atrás. E que características que nós temos, né? Que características que são dadas? O que nós vimos lá atrás, além da impermeabilidade, temos outras aqui. Tá? Temos aqui a durabilidade e maior resistência final. Além de que esses materiais, que não são materiais recicláveis, né? Tipo, o que eu faria com uma escória de alto forno? O que eu faço com um material carbonático? Né? O que eu faço com um material pozolânico? Nada, né? São materiais que não têm uma outra função. E aí descobriu-se uma excelente função para eles, né? E aí eu acabo não contaminando a natureza, não jogando esses detritos aí fora à torta e à direita, e aí eles ainda dão uma baita força aqui nas usinas produtoras de cimento, né? Materiais pozolânicos, né? Falamos ali atrás, são materiais provenientes de rochas vulcânicas, e eles também têm como função e objetivo dar uma maior durabilidade, uma maior resistência e também uma maior impermeabilidade. Tá? Os materiais pozolânicos e materiais de escória de alto forno, eles têm umas características muito semelhantes. Tá? Vamos já aqui para a tabela, fica mais fácil de se enxergar. Aqui, esse primeiro quadro aí, a composição, né, dos cimentos Portland, que a gente chama de comuns e compostos, né? Aqui a gente está falando dos cimentos da família CP1, né, que são os mais simples, né, que tem aqui eles, o CP1 e o CP1S. O que diferencia que o CP1 ele tem
100% sendo clinker mais gesso, sendo que o gesso ele vai até 3, 5% de toda essa composição aqui. E o CP1S ele tem uma pequena adição de pozolana, tá? Mas aí ele é considerado ainda um CP1, tá? CP1, como falamos, né? Eles são considerados como cimentos comum. Isso daqui está na NBR... Tem por aqui o número da NBR, que eu não guardo de cabeça. Vamos ver aqui. 5732. Olha, quem tá com esse olho bom aí? Ó, na minha cara aqui. Muito bom. Muito obrigado. Então, a NBR 5732, ela norteia, né, os cimentos Portland comum, que são os cimentos da família 1. Os cimentos Portland 2, a gente já chama eles de cimentos compostos, né? E aí nós temos aqui o CP2E, o CP2E e o CP2F. O que raio é isso, né? CP2E de escória, de alto forno. CP2Z de pozolana. E CP2... E CP2F, CP2F de filler, que são os materiais carbonáticos, tá? Aqui a porcentagem de clinker mais gesso, sempre lembrando que o gesso não é meio a meio, tá? Do que tem aqui, o gesso ele vai de 3, estourando 5%, porque ele tem só aquela função única e exclusivamente do cimento e consequentemente o concreto não entrar logo no seu estado de pega, não começar a endurecer logo. Mas aqui o CP2E, por exemplo, né? Ele tem aqui de 94%, né, dessa mistura aqui, clinker mais gesso, e aí 6% de escória de alto forno, de 6% a 34%. Né? Aqui eu posso também dizer que é 56% desse material, mais 34% de escória de alto forno, a depender do fabricante. Né? E aí, aqui a NBR, né, como observado aí na tabela mesmo, aqui a gente tinha 5732 falando a respeito do CP1 e a 11578, que é a NBR que norteia o CP2, seja da família E, Z ou F. Correndo um pouco mais, a gente continua com os demais, né? O CP3 e o CP4, que também eles têm as suas NBRs específicas, tá? Essas NBRs não são grandes, tá? Elas são curtas. A gente pode até dar uma corrida nelas depois, se vocês quiserem. Ou a gente deixa isso aí para quando a gente for trabalhar com materiais de construção civil, porque vai ter que voltar todos esses assuntos, né? E aí o CP3 ele é o de alto forno e o CP4 é o pozolânico, né? Lembram lá da nossa disciplina de estruturas metálicas e de madeira, que nós falávamos, né, da escória de alto forno e falávamos que a escória de alto forno ela ajudava, né, fazia parte da composição do CP3. Essa composição de quanto, né? Composição entre 65% e 25% pode ser de clinker mais gesso, o restante aqui de escória de alto forno. E aí o material pozolânico, que é o CP4, né? A mesma coisa aqui, né? A porcentagem que tem-se de clinker mais gesso e a porcentagem aqui de material pozolânico. Fica restando então quem, né? O CP5, né? Quem que é o CP5? CP5, mais conhecido como Ari, né? Muitas pessoas num canteiro de obras, né? Às vezes também uma outra... um outro mito que a gente já derruba aqui. Às vezes é muito comum você ouvir a pessoa, assim, um encarregado de obra, um mestre de obras, virar e falar assim, qual que é o melhor cimento? Ele vira e fala, é o Ari. Por que é o Ari? Porque ele tem resistência, Todos os cimentos, ao terminar o seu processo de pega, ao terminar o seu processo de cura, ao terminar o seu ganho de resistência, que inicialmente se atinge o pico no 28º dia de vida, eles têm um ganho de resistência. Todos têm resistência. A única diferença entre o CP5 e os demais outros cimentos da família
da família CP é que o CP5, como o próprio nome dele sugere, ele atinge uma alta resistência inicial. Agora, isso não significa que ele seja melhor ou pior que os outros. Assim como também, dentre o CP1, o CP2, o CP3 e o CP4, não significa que o CP3 e o CP4, por eles terem adição de escória de alto forno e adição de material pozzolânico, sejam melhores que o CP1, que não tem adições, ou melhor que o CP2, que tem adições em menor porcentagem. O melhor cimento é aquele cimento que atende o seu objetivo. Esse é o melhor cimento. Qual que é o seu objetivo? O que você vai fazer? Você vai fazer um pavimento, você vai fazer um reservatório d'água, você precisa ter uma desforma rápida. O que é o seu objetivo? E dentro do que será o seu objetivo, você fará a melhor escolha dentre os cimentos da família CP. Então não existe isso. Isso é um mito, você dizer que um cimento, né, ele é melhor do que o outro, né? Tem-se muito por comodismo se falar que o Ari, né, o CP5, ele é melhor. Não, ele não é melhor, né? A pergunta que tem que ser feita é o seguinte: qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o objetivo da sua obra, né? Você quer fazer desforma rápido para reutilizar as formas em uma outra frente de trabalho? O que você quer? Se for esse o seu objetivo, aí sim, o CP5 ele é mais recomendável. Por quê? Porque ele atinge uma alta resistência inicial, isso a gente já vai ver daqui a pouco aqui no gráfico que temos aqui embaixo. E aí sim, você pode dizer que o CP5 ele é melhor para o seu objetivo naquele momento. Não significa que vai ser isso o resto da sua vida profissional. Afinal de contas, vocês já devem ter ouvido também por aí, a indústria da construção civil, Qual que é a diferença da indústria da construção civil para uma indústria metalúrgica? A principal diferença é que a indústria da construção civil ela é móvel, né? Uma hora ela está aqui, outra hora ela está no Rio de Janeiro, outra hora, quando eu falo ela, você, né? Outra hora está em Ribeirão Preto, outra hora está, sei lá, você não quer sair de São Paulo, uma hora você está na Moca, outra hora você está em Pirituba, outra hora você está no Grajaú, enfim, ela é móvel, né? A indústria da construção civil ela não é fixa, não é engessada. É diferente de uma metalúrgica, por exemplo, você tem a metalúrgica X, ela é no Ipiranga e lá continua no Ipiranga, pronto. Acabou, ela não é móvel, né? A indústria da construção civil ela é móvel, logo suas realidades, seus objetivos, cada dia é diferente, cada dia há uma realidade nova, cada obra é uma obra, né? Isso, eu ouvi essa frase a primeira vez de um mestre que eu tive, muito bom, e muito amigo meu, amigo íntimo meu, amigo próximo, que cada obra é uma obra, e isso é verdade. Não adianta a gente usar o aprendizado que nós tivemos em uma obra, claro, é válido para outra, né? Mas os desafios, com certeza, haverá, né? Desafios novos, eles não são engessados. Então, a gente não pode cair nessa de achar que uma coisa é melhor que a outra, ou que nós sabemos tudo, isso não existe, tá? Então, cada obra é um aprendizado e um dos grandes mitos que tem é essa questão aí do CP5, dele ser melhor. Não, ele não é melhor, né? Depende do seu objetivo. Porém, falei e não falei da composição do CP5. Qual que é a composição do CP5? É exatamente a composição do CP1. Aí fica assim, né? Como assim? Ele não tem adição? Sim, ele não tem adição, né? Vejam aqui, que ele tem muito pouco material carbonático, tanto que em alguns casos pode ser até 0%, ele pode ser 100%, só clinker e gesso. E aí vem a questão, né? Mas se ele não tem nenhuma adição, né? Ele é exatamente um CP1, o CP5 é exatamente um CP1. É estranho isso, mas... E aí, como assim, né? Como que ele atinge uma resistência mais alta, inicial? Como que funciona esse mecanismo? Funciona o seguinte, na moagem do calcário,
o CP5 ele tem uma moagem maior, ele moe mais o calcário, ele gera um pó mais fino, um pó mais pulverulento. Ou seja, imagine que você seja esse pó, e você no CP1 você é um pouco mais espesso, e no CP5 você é menos espesso, você tem uma finura maior. Se você joga água, adiciona água nesses dois recipientes, nesse que tem um pó maior e nesse outro que tem um pó menor, qual que vai começar a reagir primeiro e qual que vai terminar de reagir primeiro? O que tem o pó menor, o que tem o pó mais fino, ou no caso aqui é o CP5. Ou seja, porque que ele tem uma resistência inicial mais alta do que os demais cimentos? Porque ele é um material mais fino, ele tem as suas reações químicas mais rápidas, ele é mais acelerado. Mas a sua composição é exatamente a mesma composição do CP1, tá? Ele aqui, não diferente dos outros, ele também tem a sua NBR, tá? Que rege a 5733. E aqui a gente consegue talvez visualizar um pouco mais essa questão de resistência, né? Nos ensaios referentes à compressão do concreto, a gente trabalha com o ensaio que é válido, a gente chama de FCJ, sempre que esse J é de dias, né? FCJ. Esse FCJ, nós temos o FC. Eu posso ter, em geral eu tenho FC3, FC7 e o principal, que é o FC28. Ou seja, a idade principal de um concreto, de um corpo de prova, a idade principal é ao 28º dia de vida. Ou seja, quando nós falamos, eu compro lá um saco de cimento, CP2 40, CP2 32. O que é esse número, né? O que é esse 32? O que é esse 40? É a resistência em MPa no 28º dia de vida dele, né? Mas 28º dia de vida como, né? Digamos que hoje, dia 21 de outubro, eu misture aqui, faço o meu traço aqui de um cimento com areia, com brita, água, bata um traço aqui de concreto, hoje. Eu só vou ver se ele atingiu a resistência que ele precisava ter, a resistência de projeto, no seu 28º dia de vida, daqui 28 dias. Porém, eu tenho que fazer estudos preliminares, ou seja, com 3, 7, tem alguns locais, algumas pessoas que fazem com 21 dias de vida. Por quê? Para eu ver se essas curvas de resistência, elas estão realmente acontecendo, né? Vejam aqui, resistência à compressão. E aqui, idade em dias no eixo do X, resistência à compressão no eixo do Y. Vejam aqui o CP5, alta resistência inicial. Ele dá um pico aqui, olha só, na sua primeira semana de vida, olha como ele já está bem mais resistente do que os demais outros cimentos da família CP. O CP1, olha o CP1 como ele demora, né, a começar a adquirir a sua resistência. Professor, a resistência você fala a durabilidade, né? No final da cura, né? Do cimento. A resistência por quê? No 28 dias é a sua durabilidade final, né? Não, eu falo resistência à compressão. Você está comprimindo esse corpo de prova numa prensa. E o ensaio de compressão, ele diz respeito muito à carga, né? E que carga é essa? É o peso próprio da estrutura, somos nós, entra tudo naquela questão do estado limite de serviço, estado limite último, são as cargas que estão em cima, né, dessa estrutura. Imagine na mesa que você está aí, como se essa mesa fosse uma estrutura de concreto, e vale aquela mesma fórmula lá de tensão igual força sobre área, é a mesma coisa, só que agora, ao invés de nós imaginarmos uma barra sendo tracionada, a gente vai imaginar um corpo de prova sendo comprimido.
Agora, ao invés de você estar puxando, você está comprimindo. Você está fazendo o esforço contrário. Você está fazendo a tensão contrária. Então, quando eu falo aqui resistência à compressão, é isso que eu estou fazendo. Eu estou comprimindo uma estrutura. E os cimentos, né? Rafael, Sim. Quando você fala nesse vamos dizer assim, é o ensaio de compressão. Eu faço a concretagem, ok? Durante a concretagem, eu tiro uma amostra e deixo essa amostra ir endurecendo, não é isso? Sim, é isso. Aí ela vai endurecendo, aí sim que eu vou aplicando a compressão para ver o quanto ele está resistindo, é isso, né? Não é no material que eu fiz a concretagem, é uma amostra que eu tiro durante o processo de concretagem, é isso? Sim, exato. Não é no material, não é na peça que você concretou. Você tira corpos de prova, é que isso faz parte daquilo que a gente está falando, mas a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas, enfim, você faz o recolhimento desse material, dessas amostras, né? Amostras suficientes para que você consiga fazer o rompimento nas datas que você deseja. Lembrando que o 28º dia de vida é a data principal, né? Digamos que o meu concreto lá, ele foi projetado para... Eu falo lá, é um concreto de 30 MPa, é um concreto de 40 MPa, quem recebe betoneira. O que é esse 30? O que é esse 40 MPa? É a resistência que esse concreto tem que atingir no 28º dia de vida. É isso que quando eu falo, um concreto de tantos MPa. Esses tantos MPa é a resistência do seu 28º dia de vida. Porém, eu tenho ensaios em amostras intermediárias. Por quê? Se eu não tivesse esses ensaios em amostras intermediárias, corre-se o risco de, se esse traço de concreto ele não foi bem feito, ele não foi bem elaborado, enfim, N problemas que existem, corre-se o risco de eu chegar no meu 28º dia de vida, romper um corpo de prova de um concreto que era para ser, sei lá, 40 MPa e ele está lá em 20, um exemplo bem trágico agora. Então, por isso que eu tenho que ter esses corpos de prova intermediários para que eu ainda tenha tempo hábil para estudar o que pode ser feito, né? Eu vou fazer um reforço estrutural, ainda dá tempo de eu derrubar isso que eu fiz e fazer de novo. Enfim, várias coisas que eu posso fazer. Nesse pequeno diálogo que nós tivemos aqui, a gente deu um salto aqui na disciplina, né? Eu falei várias coisas. Por enquanto, a gente tem que ter na mente, esquece concreto, isso aqui é para cimento, tá? Tanto que a gente está vendo aqui do CP4, CP3, CP2, CP1, é o comportamento desses cimentos sofrendo um ensaio de compressão. Ponto. Porém, a gente sabe, né, que o concreto ele também vai trabalhar dessa forma, ele vai trabalhar com essas exponenciais aqui, tá? Mas, por enquanto, para a gente seguir aqui, né, as outras dúvidas a gente vai sanando no decorrer do curso. Como falei, né, volto a falar, essa disciplina é muito falada, é muito bate-papo. A gente vai sanando no decorrer da disciplina. Como que eu colho esse material? O que eu faço com esse material aí, com esse corpo de prova? Eu deixo ele largado no canto? O que eu tenho que fazer com ele? É correto deixar largado no canto? Tomando sol, esturricado? Ele tem que passar pelo processo de cura? O que é cura? Ele já vai entrar no seu tempo de pega? O que é pega? Enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto aqui, basta a gente ter na mente que a gente tem aqui no eixo do Y a resistência à compressão dos cimentos e no eixo do Y os dias, né? E aí percebam que o CP5 ele tem um ganho, uma alta resistência inicial, né? Diferente dos demais outros, tá? Então é isso que a gente consegue visualizar com esse gráfico, tá? Então por enquanto vamos guardar isso, a evolução. O
que fala algumas coisas. Fala de outros teores que temos nos materiais. Fala do cimento Portland branco. Cimento Portland branco a gente não vai falar dele na nossa disciplina, tá? A nossa disciplina, o foco é o concreto e especificamente concreto armado, né? Então a gente fala do cimento usual aí, que são esses do CP1 até o CP5. Cimento Portland branco, basta saber que temos dois tipos, né? Tem um estrutural e tem o de acabamento. Nunca use o de acabamento como estrutural, tá? Cimento Portland branco estrutural, nunca vi na minha vida sendo usado, estou sendo sincero. Trabalho na área 16 anos, nunca vi usar cimento Portland branco estrutural. Se alguém aqui já viu, me fale, por favor, mas eu nunca vi. Tudo bem que eu sempre trabalhei em obra de infraestrutura, né? A gente não vai fazer um pilar de uma ponte branco, né? Nunca vi isso, mas enfim, se alguém já viu o cimento Portland branco estrutural, me fale, por favor. Nunca vi sendo usado. Mas saibam que ele está aí, ele existe. E aí também tem as normas, né? As NBRs que regem esses materiais. Da apostila aqui, nossa, é isso que eu preparei para hoje. E aí, temos aqui o material que eu mandei de apoio para vocês, que aí eu vou dar aquele tempo de 30, 40 minutos para vocês responderem. Qual que é a primeira questão aí? Quais os tipos de cimento existentes? Não estou falando do branco, tá? Estou falando lá da família CP. Quais as adições existentes nesses cimentos? 3. Considerando suas características das adições, quais as vantagens que cada uma pode dar ao cimento? 4. Considerando sua evolução, a resistência nos 28 dias iniciais de vida, qual o tipo de cimento que adquire resistência mais rapidamente? 5. Levando-se em conta cada tipo de cimento com suas palavras e base na aula e apostila da ABCP, existe um cimento melhor do que o outro? Justifique sua resposta. Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem essas questões. Porém, antes, estamos aí abertos. Questões, dúvidas, perguntem. Ô, professor, eu comentei com você que eu trabalhei um pouco de mapeamento, né, de concreto em obras. Eu fazia bastante corpo de provas. Isso. Deixa eu só pergunta para o pessoal que está na sala de aula. Oi? Pera aí, Paulo, porque você falou junto com o Henrique, aí não deu para entender. Ixi, vai lá, professor. Fala pro Henrique que tá lá. Eu queria fazer uma pergunta aí. Eu não estou conseguindo abrir o arquivo que você mandou. Alguém sabe dizer se eu tenho que abaixar algum tipo de aplicativo para abrir esse arquivo aí ou não? O meu abriu de boa. É o PDF. Você tem que ter PDF. Você abre boleto de banco, normal, essas coisas no seu celular. Eu não sei onde você está mexendo. Você está em máquina? Onde que você está? Então é isso aí. É o Adobe lá. É o Adobe que você tem que ter instalado. Eu estou num sítio no Paraná, professor. Não, mas você consegue... Você tem o Adobe instalado aí? É o Adobe para você conseguir visualizar. Esse celular aqui eu comprei ele essa semana, né? Ele foi roubado. Eu vou instalar então para ver se consigo abaixar o arquivo. Isso, beleza, você valeu. pondo o Adobe você consegue, porque eu estou mandando tudo em PDF. Bom, Henrique, você estava falando... Fechou, valeu, obrigado. Henrique, você estava falando da experiência aí de colher corpo de prova e tal, e aí? Eu fiquei um tempo fazendo estágio em umas obras aí. Eu mapeava bastante caminhão de concreto, onde eles desaguavam o concreto, fazia slope, corpo de prova, e numerava eles. Era legal esse serviço aí. Isso. Então, tudo isso nós vamos ver aqui, tá?
quando a gente começar a falar das características do concreto fresco. Antes, estamos conhecendo os componentes do concreto, mas a semana que vem a gente já vai estar falando disso. E aí a gente vai falar de slump, o que é o slump, para que serve o slump, para que serve colher o corpo de prova, enfim. Hoje foi só a introdução, né? E a gente está começando a falar aqui dos insumos, né? Dos materiais, e aí a semana que vem a gente já começa a falar de uma forma mais detalhada aí do que são determinados ensaios, para que servem esses determinados ensaios. Eu vou mandar uns vídeos para vocês do slump test, né? O que é o slump test? Tem até uma aula aí que tem um questionário aí que tem umas 20 questões aí. O bom dessa matéria aqui é que eu já tenho tudo pronto, já tenho questionário pronto, já tenho prova pronta, já tenho tudo. Então, é só ir passando, cada dia de aula eu passo o que é para vocês. E professor, boa noite. Essa atividade é para entregar onde mesmo, professor? Quando o EAD Box estiver disponível, vocês farão o upload dela lá para entrega para mim. Ah, beleza. Valeu, professor. Porém, quem avisa amigo né? Já deixem a atividade aí no jeito. Criem uma pastinha aí, aula 1, aula 2, aula 3, porque daqui 20 dias a gente já vai ter umas 8 aulas, então a gente vai ter uns 8 questionários. Se cada um tiver, hoje tem 5, né? Mas eu tenho questionário aí com 10, questionário com 15, então digamos que cada um tenha 10 questões, aí você vai ter 80 questões aí pendurado aí para ter que fazer, então deixem tudo em dia, né? Lembrando aquele jeitão lá que eu tô tentando seguir com vocês e deu certo lá em estruturas metálicas e de madeira, eu vou dar esse prazo aí para vocês fazerem um exercício, e aí quando nós voltarmos, na verdade quando eu voltar, né, porque vocês vão estar aqui, a gente já vai responder, né? E aí já deixa tudo no jeito aí só para depois fazer o envio para mim na plataforma. Perguntas? Todo mundo craque de cimento? Professor, professor, boa noite. Boa noite. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O grout, aquele cimento do grout ali, ele é um cimento... Que tipo de cimento ele ali? Porque aquele cimento ali, ele é fogo, aquele ali, né? Ele é bem diferenciado dos outros, né? Então, o grout, ele não é um cimento, né? Ele tem os compostos também, né? Material calcário e tudo mais. Porém, ele não a gente não chama ele de cimento, né? A gente chama ele mais de um material de reparo. E assim como ele se assemelha muito a um CP5, ele atinge uma resistência inicial e uma resistência final extremamente alta, então, só que ele não é um material só composto por calcário e gesso, ele tem outros tipos de adições, outros produtos químicos que garantem a ele essa resistência alta e rápida, e ele é um material que você deve observar, e quem trabalha aqui em campo e é observador deve ver bastante também. A gente utiliza um grout para reparos, né? E que reparos são esses, né? Lembram lá, vamos pegar aquela viga nossa com bicheira lá, você descascou ela todinha, você tirou a ferrugem, embutiu um novo ferro, enfim, não importa o reparo que você fez. O grout ele é um material extremamente recomendável para fazer esse reparo. Por quê? Porque você fazendo o traço dele de forma correta, conforme o fabricante pede, diluindo ele de forma adequada lá junto da água ou de um outro solvente, né, que depende do fabricante pede, ele é um material extremamente fluido, né? Quando a gente fala fluido, o que significa? Que ele é um material que preenche os vazios por completo.
Ou seja, lembrando aquela mesma bicheira que a gente tinha na estrutura, numa viga, né, que a gente estava falando, eu faço lá uma forma externa, depois de fazer toda aquela limpeza, toda aquela picoagem, deixo aquilo bem molhado, bem úmido, faço uma forma externa bem feita, bem junto à face de concreto da estrutura e faço o preenchimento desse vazio com um grout. Esse grout ele vai preencher todo o vazio de uma forma uniforme, passo o processo de cura desse grout, esse grout vai estar passando pelo seu processo de pega e ele vai ter reparado essa estrutura. Então o grout ele é um material extremamente recomendável para reparos, mas ele não é considerado um cimento, certo? Maravilha, professor. Perguntas? Professor, o que é o processo de pega? Boa pergunta. Processo de pega, nós vamos falar nas próximas aulas, mas resumidamente o processo de pega é o seguinte: quando eu misturo a água com o cimento ou a água com os outros insumos, os outros materiais do concreto, o processo de pega ele é o início da reação química, o início do endurecimento desse concreto. E o início de pega ele se dá pouco tempo depois que nós fazemos a mistura água-cimento. A partir do momento que a água entra em contato com o cimento, eu já começo a ter reações químicas e em pouco tempo depois já começa o processo de pega, que é o processo de endurecimento. E nós temos o início de pega e o fim de pega. O CP5 ele tem um início de pega e um fim de pega. Voltando aqui no gráfico para explicar. Mais rápido. Por quê? Porque se ele atinge uma resistência alta rápida, esse processo de endurecimento, que é o início e o fim de pega, ele é mais rápido do que dos outros cimentos. Observe isso. Então, pode-se entender o processo de pega como processo de endurecimento do cimento e, consequentemente, do concreto ou argamassa. Sendo que cada um dos CPs, cada um dos cimentos, ele tem uma característica, ele tem um início e um fim de pega. Inclusive, existe uma NBR que ela faz um ensaio de início e fim de pega dos cimentos, porém esse ensaio é um ensaio demorado. Porque o início e fim de pega é horas, né? Ele não é feito em minutos. Afinal de contas, se fosse minutos, a gente não conseguiria fazer concretagens grandes, eu não conseguiria concretar uma laje. Imagina, eu comecei a concretar uma laje e quando eu estou lá terminando, o começo aqui já está duro, né? Já está duro, é um termo não técnico, né? Mas a gente fala para ficar mais uma forma mais fácil de se entender. Mas ele já passou pelo seu processo de pega, né? E dentro do processo de pega tem o início e o fim de pega, que pode se entender por esse processo de endurecimento da estrutura. Alguém mais? Ou podemos partir aí para o questionário? Tá bom, como eu falei, falei lá na segunda-feira. Vocês vão dar a toada da aula. Eu vou entendendo que tá tudo ok. Aí a gente vamos firmes e fortes aí. Daqui a pouco já vai entrar a pega, o que é pega mesmo. Eu dei um resumão aqui. Vamos entrar com cura, por aí vai. Oi? Nessa tabela aí no processo de pega, eu vi que o CP5 tá mais alto. Então quer dizer que tem uma secagem mais rápida do que os outros, né? Que comparando com o CP1, CP1S, CP2, tá subindo lentamente na tabela. Então, quer dizer que a secagem é mais lenta, né? E dura até chegar a essa durabilidade. É isso? A forma que você colocou é correta, perfeita. Porém, tecnicamente,
um outro mito que nós temos, né? O cimento, o concreto, ele não seca. O concreto, ele se hidrata. Então, como que a gente pode imaginar isso? A gente tem a água do traço do concreto, essa água que está dentro da composição do traço desse concreto, ela hidrata os grãos de cimento. Então, o meu concreto, a minha argamassa, ele não seca, ele se hidrata. E aí entra o processo de cura. O que é o processo de cura? Eu tenho que evitar ao máximo que essa água que está dentro do meu concreto, dentro da minha argamassa, evapore para fora. Por quê? Se essa água ela evapora para fora, para o meio externo da estrutura, essa estrutura está perdendo água de um traço que é uma quantidade certa para essa receita de bolo dar certo. E se eu perco água, significa que alguns grãos de cimento dentro dessa estrutura, eles não serão hidratados ou não serão hidratados adequadamente. E se eles não forem hidratados ou não forem hidratados adequadamente, eu posso gerar um ponto frágil nessa estrutura que pode se tornar uma bicheira futura. Resumidamente é isso. Também veremos isso nas próximas aulas. Então, futuramente, o concreto pode se romper, né? No final, né? Futuramente. Caso não tenha Não tido sei. uma hidratação adequada. Então... valeu, professor, pela dúvida. Nada. Alguém mais? Alguma coisa? Bom, senhores, então, 30 minutos, 40 minutos para o nosso questionário aqui. Depois voltamos respondendo aqui o questionário e com mais dúvidas, porventura, vocês tenham, tá bom? Qualquer coisa é só dar um grito aí. Eu vou separar a aula aqui em aula 1, aula 2, tá? Eu tô parte 1, parte 2, tá? Tô terminando o primeiro vídeo agora, já tô pondo o segundo para gravar para não correr o risco desse aqui corromper. Qualquer coisa é só falar. Até mais.